Olá, Sorelas. Hoje a gente vai conversar com a Rebeca Gomes, uma menina de 16 anos, guerreira. Já tem um projeto muito bacana que ela mesma tomou a iniciativa junto com amigas. Vamos aguardar ela entrar. Rebeca, cadê você? Vamos ver se a Rebeca entra. Oiê! Oi, Oi, lindona! tudo bem? Tudo? Vim até de batom vermelho, tá vendo? Que a gente Viu? falou. Viu? Primeira vez em muitos anos que eu ponho batom vermelho. É, eu botei em sua homenagem. Você fica elogiando. Tá linda, linda, linda. E você sabe que eu não usei maquiagem até os 23 anos, né? Sério? E não uso sempre, não. Mas Eu também não. é um exercício de autoestima. É mesmo. Eu A quase gente não dá. uso, agora eu tenho usado mais por conta das lives. Que eu tenho usado mais. Ah, Mas de mas resto eu quase não. outro dia eu vi um vídeo seu com as amigas se divertindo, fazendo maquiagem. É, a gente se junta, a gente fica se maquiando. Mas eu maquio mais pra, tipo, sair, carnaval, maquiagem artística, eu adoro, acho lindo. Aí eu uso mais. Mas eu sou meio alérgica também, não posso ficar usando sempre. Eu também sou toda alérgica. Aí tudo tem que ser hipoalergênico e usar e tirar, lavar muito. Aham, ao mesmo, rapidinho tem que já tirar. Eu saio da live, já corro, tomo um banho. Então vamos lá. Você é a mais nova que a gente vai ouvir, né? É uma Uhum. jovem mulher, uma adolescente cheia de energia, cheia de bandeiras, que eu adorei te ouvir. Eu falei assim: ah, eu quero que essa menina fale lá com a gente, para mostrar que o poder vem desde cedo. Vem, com certeza. É, eu Então até vamos lá. fico muito Você disse. agradecida de você ter me Não, convidado. Eu assisto todas as suas lives, eu sou apaixonada. Sou aquela pessoa que meu pai me conta histórias de infância dele. Então, assim, eu adoro ouvir a história das pessoas. Aí, quando você me chamou, eu fiquei, tipo, super encantada com o convite. eu também adoro ouvir as histórias das pessoas. Eu sempre aprendo com as pessoas alguma coisa. Eu não sei se eu fui criada sempre com Sim, muito idoso, né? Eu tinha minha avó, que eu tenho até hoje, e as minhas tias avós e minha bisavó, e elas contavam muita história e aquilo era sempre enriquecedor. Então, e eram histórias de vida, sabe? De vida dura, de momentos felizes e tristes, e aí eu ia vendo que a vida é isso, né? É uma sucessão de muitas coisas. Mas vamos lá, vamos falar da sua vida, das suas atividades que eu curti vamos. muito. Deixa eu só trocar aqui Você rapidinho. Tipo, senão também. tá, Beca travou. Voltou.
Foi. Meu Voltou. sinal tá bem. Foi. Vai. Começo da minha história. Então, eu sou a Rebeca, eu tenho 16 anos. Eu fiz há pouco tempo, inclusive eu fiz junto com a sua mãe, aniversário, dia 2 agora de junho. Eu nasci na Paraíba, ou seja, não sou de Friburgo. Eu nasci em João Pessoa, na Paraíba, com 8 meses. Eu me mudei para Friburgo porque o meu pai era daqui, a família dele era daqui. É uma história muito doida, a história dos meus pais, porque meu pai foi para uma convenção que teve lá e a minha mãe, coincidentemente, estava trabalhando no mesmo lugar, no mesmo stand que ele, e aí eles se conheceram, e aí depois, quando eu fiz 2 anos, meus pais vieram para Friburgo. Eu morei, quando eu tinha 6 meses, eu fui morar em Natal, Rio Grande do Norte, e aí eu fiquei lá até meus 2 anos, foi quando eu vim para Friburgo. E aí, basicamente, viemos eu e minha mãe, e acabou que veio bastante gente da família da minha mãe também. Os irmãos dela já moraram aqui, e a mãe dela também. Então, assim, acabou que juntou todas as famílias, no final das contas. E você, No... então, Eu fui criada em foi Friburgo, criada em Friburgo. E gosta, né? naturalizada. Você colocou na sua bio. Gosto. O meu pai, ele Você é colocou na sua completamente bio. apaixonado pela cidade. Muito. Então, ele me ensinou isso desde pequena, sabe? Ele sabe, tu conhece muito sobre Friburgo, então ele sempre me contou a história de Friburgo, ele sempre lê sobre Friburgo e ele me fala, ele me dá livros sobre a história de Friburgo. Ele é muito apaixonado, então eu acho que isso foi um pouco da história do meu pai que ele me ensinou a amar a cidade, sabe? E eu acho isso muito, muito, muito importante, muito legal. Ele fala que a gente tem uma cidade pra gente amar e outra pra gente sentir falta. E é mais ou menos essa minha relação com Friburgo e com João Pessoa. Aí, vindo com os meus 2 anos, eu estudei no Anchieta, que é um colégio mais antigo, se eu não me engano, que tá há muito tempo, e eu estudei lá por 8 anos. 8 anos, eu acho, estudei até os meus 10 anos lá. E aí, enfim, eu desde muito nova era apaixonada em medicina, queria fazer medicina, não sei o quê. Aí abriu um colégio aqui que era um cursinho voltado à medicina, que hoje em dia é um colégio já não tem mais tanto foco, que é o São João Batista. E aí eu fui para o São João Batista, estudei lá por 4 anos, completei o meu ensino fundamental lá. É, e aí no começo do ensino médio, o meu pai acabou tendo que ir trabalhar no Rio, então a gente se mudou para Niterói. Só que nesse tempo de mudança, eu acabei estudando em várias escolas em um ano. Eu cheguei a estudar no Dores, no Pense daqui, no Pense de lá. Então, assim, eu conheci bastante gente. E aí foi o que a gente falou. Eu conheci muitas histórias e muitas pessoas muito interessantes no caminho. Agora, nesse momento, você está onde? Em Friburgo ou em Niterói? Agora aqui eu tô em Niterói. Eu tô estudando aqui. Aí ano que vem eu vou terminar o ensino médio, se Deus quiser. Vou fazer o Enem, prestar vestibular e vou pra faculdade. Aí eu vou ver pra onde que eu vou passar. Eu sou niteroense e mudei para Friburgo. Mas meu pai é friburguense, nascido em Friburgo. Não é de família de Friburgo, mas a gente sempre tive muito vínculo com Friburgo, né? A gente passava as férias aqui inteiras, né? Na minha época eram 3 meses de férias. E aí, quando eu resolvi mudar para o interior, essa afeição me chamou e eu vim para cá e eu também amo, concordo com seu pai. É o melhor lugar Então, para morar. aqui é muito bom. É muito gostoso em Friburgo. Eu gosto Mas hoje eu bastante. trabalho no Rio, então eu fico me dividindo entre Friburgo e Niterói Ah, também. eu também. Eu fico. Ainda mais com o meu projeto agora, eu acho que eu vou ficar ainda mais pulando de um lugar para outro. Né? Porque o projeto é Friburgo. É isso que eu queria que você falasse, assim, como é que começou essa sua ligação? Porque você defende muito, né, as causas femininas, né? Tem o do carnaval que você abraçou e tem o seu projeto. Eu queria que você falasse disso. Como isso nasceu em você? É alguma coisa que era da sua família já, que era, né? Você convivia com essa fala, com esses valores, ou isso é seu?
Eu acho que assim, os meus pais sempre me criaram de forma muito politizada. E eles nunca me censuraram em relação a nada, sabe? Então eu sempre fui de uma família que é aberta ao diálogo, à conversa, a gente resolve tudo conversando, a gente troca muita ideia. E daí eu acho que por volta de uns 13 anos mais ou menos eu comecei a me interessar mais sobre a questão da mulher. Pelos vídeos que eu tive acesso na internet, então eu fui me inteirando com questões voltadas à mulher. E aí eu acho que parece que é um negócio, quando você começa a se descobrir, você fica encantado. Aí não tem mais ninguém que te pare, porque você, nossa, você vai. E os meus pais sempre me apoiaram muito em tudo, graças a Deus. E eles sempre me ajudaram muito a entender, a buscar. Eu tenho vários livros falando sobre o assunto, eu adoro ler sobre. Os meus pais sempre me estimularam muito nesse sentido. E eu acho que isso ajuda bastante, né? Quando você tem um apoio, assim, para você buscar referência, coisa e tal. E aí, calhou que durante essa pandemia eu tava pensando muito nisso. De como tudo estava sendo priorizado, menos a saúde da mulher. Que é uma coisa que acontece muito, né? A gente quase nunca a prioridade. Ainda mais em quando tá acontecendo algo tão grande assim, a gente é meio deixado de escanteio. Aí eu fiquei pensando muito nisso, tava meio quietinha no meu canto, assim. E aí eu vi nas redes sociais uma campanha parecida com a nossa que rolava em Goiânia. E eu achei muito legal, mas eu meio que deixei de lado. Eu achei legal, mas deixei passar, divulguei e tal. E eu acho que quando a coisa é pra acontecer, acontece muito, sabe? Quando a gente corre atrás. Que eu falo que esse projeto ficou insistindo tanto pra fazer ele, que é uma coisa surreal. Depois disso que eu vi nas redes sociais, um grupo de meninas do Rio, que tinha o mesmo projeto, entraram em contato comigo falando para levar o projeto para Friburgo, para adaptar o projeto para a cidade. E eu tava muito receosa. De falar a verdade, eu achei que não ia ter uma adesão muito boa. Eu tava muito assim, com o pé atrás de fazer, achei que não ia dar em nada. Mas eu falei, vou correr o risco, né? Não tem como eu saber o que as pessoas vão achar até que eu faça. E aí eu decidi começar o projeto. Comecei, basicamente fiz uma semana inteira só de campanha nas redes sociais. E aí eu comecei a Uhum. divulgar e muita gente começou a compartilhar, foi crescendo muito o projeto. E aí, no primeiro dia de arrecadação, a gente arrecadou mais de 1.000 doações. Então a gente ficou. Eu fiquei chocada, juro. Quando eu peguei, depois eu fui contar, eu quase chorei. Contando, eu falei, gente, não é possível. Eu fiquei muito desacreditada. E aí, o nosso projeto acabou sendo abraçado por muita gente, principalmente jornalistas e tal. A gente teve uma entrevista com o G1, o que ajudou muito o nosso projeto a crescer. Outras redes também fizeram entrevista com a gente, o portal Multiplix fez um vídeo de gravação da nossa primeira doação. Então foi muita gente que eu acho que eu nem imaginava que ia tomar essa proporção, que agora virou quase que um trabalho, assim, né, que eu faço com muito carinho, óbvio, mas eu sou muito dedicada ao meu projeto agora. E aí foi um presente, porque eu não tinha a menor noção que ia tomar esse tamanho todo. Então vamos lá. Qual o nome do projeto? Na real, é uma história muito engraçada o nome do projeto. Por quê? Nós não tínhamos um nome. Então a gente falava, é uma campanha de mulheres para mulheres. E aí Uhum. eu pedi para um editor do nosso projeto fazer. A gente fez um vídeo com vários participantes do projeto falando o que significava ser mulher para elas. E aí no final ele botou meio que uma logozinha, ele mesmo inventou me botou de mulheres para mulheres. E aí ficou. E aí como a gente chama a campanha, a gente usa até hoje. Uma E campanha de mulheres para mulheres. essa campanha arrecada o quê? Você não falou até agora. Então, a gente, em via de regra, arrecada absorvente. Absorvente íntimo. Uhum. Agora a gente já também está trabalhando com outras coisas, porque tem muita gente que tem alguma coisa em casa que quer doar alimento não perecível. A gente já recebeu doação de Presto Barba, fralda geriátrica, muitas coisas assim. Então, a gente aceita todos os tipos de doação, a gente faz meio que uma maquiagem, encaminha, mas o nosso foco são os absorventes, né?
E aí a gente tá até planejando futuramente, quando acabar a quarentena, em começar a trabalhar com outros tipos de absorventes mais sustentáveis, que têm voltado à moda ultimamente, que são absorventes de pano. A gente até recebeu lá de São Paulo umas calcinhas absorventes, que é muito maneiro, que aí Uhum. você pode usar sendo você alérgica a absorvente, é até mais saudável, mais ecológico. Então a gente está pensando em trabalhar com isso mais para frente. Mas por enquanto nosso foco são os absorventes descartáveis. Tem um vídeo muito bacana, né, na sua página do Insta, que explica o custo, né? O custo de um absorvente, que é uma média de 50 centavos, não é isso? E Isso. que se a gente imaginar que existem muitas pessoas no Brasil que passam dificuldade para se alimentarem e que abrem mão de determinadas coisas para poderem manter a sua família e alimentar a sua família, acaba que o absorvente passa a ser, ao invés de ser algo de necessidade da mulher, passa a ser secundário na vida dessas pessoas, né? E aí eu achei bacana falar que existem mulheres que usam panos não adequados, miolo de pão. Eu achei aquilo impressionante, né? Era Jornal. algo jornal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que podem causar fungos, trazer bactérias, nada daquilo é ideal, né? E se a gente imaginar que quando a gente proporciona isso para uma mulher, a gente proporciona saúde, né? Dignidade, saúde, eu achei muito bacana, assim, pode parecer que não é uma coisa útil, mas numa determinada realidade é extremamente útil. Você supre algo que talvez fosse deixado de lado. Eu achei muito legal mesmo. Assim, e acho que é o princípio de alguma coisa. É muito surpreendente, doutora. Até eu, quando comecei Não a. me chama de doutora, não. Chama de Simone? De Pode chamar de Simone. Simone? Então, é muito surpreendente quando a gente começou a trabalhar, que a gente começou a pesquisar mais sobre, né, pra gente poder convencer mesmo as pessoas que era uma causa boa, que é um número tão surreal, uma estatística tão assustadora que 30% das mulheres brasileiras não têm acesso a absorvente. E é um número muito grande, muito grande. E a gente não imagina, a gente não pensa nisso. Quando a gente foi fazer a nossa primeira entrega, eu lembro de uma coisa que até hoje foi o que mais me marcou. Eu acho que de todas as entregas, que foi uma menina, ela devia ter mais ou menos a minha idade, uma adolescente. E aí a gente estava lá com a missionária do lugar, ela estava levando a gente nas casas, até porque não tinha como fazer, né, por conta de aglomeração, então a gente teve que ir de casa em casa. E aí ela chegou nessa menina e falou: Olha, toma aqui, você precisa. Ela falou assim: Não, não preciso. Ela falou assim: Toma, você precisa sim, é absorvente. Ela pegou e falou assim: Eu não sei o que é isso. Sabe? Uma menina da minha idade que não sabia o que era absorvente, que provavelmente nunca usou, entendeu? Nunca Nunca teve teve acesso a isso. acesso. A gente não imagina isso. Foi E uma é coisa que algo, me marcou muito, muito, muito mesmo. e é algo que não, que para quem pode, né, não custa nada. Sem falar que dependendo do vulto que a sua campanha tome, até o pessoal do próprio comércio, né, de farmácias e tal, pode fazer doações. A gente recebeu até uma doação boa da Drogaria Nacional. Enfim, Uhum. a gente espera que ainda cresça bastante, principalmente nessas redes, né? Porque eles têm condição de doar em maior quantidade. Então, seria muito interessante receber de outras redes, enfim. Mas qualquer doação mesmo é bem-vinda. Porque às vezes aquele um pacotinho que pra você não é nada faz diferença na vida de uma mulher, entende? Pelo menos durante aquele ciclo. Então é muito importante, é uma coisa que a gente acha que é tão banal, tão besta, assim.
e que é realmente que muda a vida das pessoas. Eu sempre recebo foto quando eu não estou entregando, ou enfim, quando a gente está lá. E o sorriso da pessoa é algo tão sincero que você pensa, gente, como que isso tá dando alegria para a pessoa, sabe? Uma coisa que pra gente é tão básica, para aquela pessoa fez a diferença. É muito, muito legal e muito acrescentador trabalhar com isso, sabe? É porque Falo que a gente ainda eu mora tenho num país onde crescido. falta o básico, né? É tão triste isso. Sim, eu falo muito que o meu projeto está me ajudando a crescer muito como pessoa. Disso, de conseguir sair da bolha, de enxergar o outro, uma coisa que a gente não via. Que quando falavam para mim, um lugar pobre, pobreza, eu não imaginava isso dentro, né? Não imaginava isso tão perto de mim, sabe? Em lugares tão próximos. E aí, quando você vai nos lugares, você trabalha com isso, você fica. Acho que você começa a enxergar o mundo de outra forma. E você vê que você está dentro dele, né? Sim, Você pode fazer alguma coisa. Seja lá o que for, pequeno ou grande, você pode fazer alguma coisa. E essa proximidade, né, dessa desigualdade, a proximidade de toda desigualdade, a gente não pode fechar os olhos nunca. E eu acho muito bonito quando eu vejo, porque assim, eu era engajada. Só que as lutas da minha geração eram outras, né? Eram políticas. Para você ter noção, quando eu tinha a sua idade, eu quase fui expulsa de uma escola de padres porque eu e mais 4 amigos resolvemos passar de sala em sala para que os alunos assinassem um abaixo-assinado para a gente ter um grêmio estudantil. Quer dizer, era uma geração pós-ditadura, numa escola tradicional que não aceitava de jeito nenhum que a gente tivesse voz, agremiação. Então, assim, eram outras conquistas, né? Eu brinco que na faculdade eu fui cara pintada, então hoje cada geração conquista algumas coisas. E hoje eu vejo a geração de vocês conquistando esses valores, sabe? Vocês falam muito. Eu tenho 3 adolescentes em casa, né? Vocês têm muita preocupação com preconceito, com respeito, com a igualdade. Então, assim, eu acho muito bonito. Outro dia eu vi você falando sobre violência, né? Sobre violência contra a mulher. E você falou de uma forma tão forte que eu gostaria que você colocasse isso. Você falasse o que você pensa sobre isso. ai, violência sobre a mulher é uma coisa que mexe muito comigo, porque a minha avó, ela já passou. E eu tenho amigas que passaram por relacionamento abusivo. Então, tem pessoas muito próximas a mim que sofreram com isso. E é uma coisa que dói muito. E a gente não tem dimensão do quanto que é, do quanto que dói e do quanto que traumatiza uma mulher passar por um relacionamento abusivo. Eu tenho diversas amigas hoje que têm, sei lá, 17 anos e que não conseguem se relacionar com ninguém porque passaram por um relacionamento abusivo de um homem que deixou elas completamente traumatizadas. E assim, é muito triste. E é uma coisa que a gente tem que abrir muito o olho, principalmente porque a gente põe o agressor num papel de, é um monstro. Um homem que é Uhum, agressor não é outra pessoa diferente, é um homem. Ponto. uhum. É um homem que vai se comportar socialmente como uma pessoa legal, que muitas vezes você vai desacreditar da mulher quando ela falar que, nossa, passei por um relacionamento abusivo com esse cara. Você fala, não, esse cara é tão maneiro. Como que você pode ter passado por isso? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar muito abertamente sobre. Eu falo, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito acesso com a internet, conversa, tipo, eu sou completamente alarmada com qualquer coisa. Qualquer pessoa que eu esteja conversando, qualquer sinal de relacionamento abusivo, eu já fico desesperada, porque quando você sabe o quanto isso gera sequela para uma pessoa, você foge de todas as formas, né? E a gente vê que, infelizmente,
a chance de que um dia eu passe por um relacionamento abusivo é grande. Porque é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, né? Mesmo que a gente esteja atenta, a gente tem vários casos de mulheres que são muito incríveis mesmo, que você fala, nossa, como que essa mulher passou por isso, sabe? Mulheres muito empoderadas que apanhavam do marido ou sofreram algum tipo de agressão. E aí a gente põe isso como... A gente cria um estereótipo até na violência, de que o cara é socialmente agressivo, que ele não fala com ninguém, que ele se comporta de forma agressiva, que a mulher é aquela mulher toda recaídazinha. E não é assim, sabe? São pessoas normais, que são agressores, que são vítimas. Então, por isso que a gente tem que conversar, né? Muito sobre, para conscientizar as pessoas também. Eu Você acho, conversa sobre isso com as suas amigas? conversa muito. E é uma coisa muito até delicada, porque no nosso grupo de amigas tem uma amiga nossa que passou por um relacionamento abusivo. Então é muito difícil você conversar sobre isso com a pessoa que passou por um relacionamento abusivo sem dar nenhum tipo de gatilho para aquela pessoa, né? Para ela não estar em crise. Essa minha amiga, ela passa por crise de ansiedade, por várias coisas que foram agravadas pelo relacionamento dela. Então, assim, é muito difícil mesmo. É uma coisa que as pessoas não levam tão a sério quanto deveriam. E é bom lembrar que quando a gente fala em relacionamento abusivo, violência, essa violência nem sempre é física, né? Sim, As marcas da violência psicológica, às vezes, são às mais vezes são mais fortes até do que da fortes, violência. porque alteram a autoestima e, né, a capacidade da mulher de se auto-enfrentar e de enfrentar, né, o outro, terminar o relacionamento. Eu não sei se você já leu, já que você lê muito, apesar de eu achar que é um livro muito pesado para você, Mulheres que Correm com Lobos. Não, mas tá na minha lista de livros pra eu comprar. Então vou até botar pra cima. Já me indicaram muitas vezes esse livro. Lá é um livro pesado, né? Eu estou até num grupo de leitura de mulheres relendo esse livro para gente, cada uma tem uma visão, uma interpretação. E ontem foi o dia da análise de um conto que fala do Barba Azul, né? O Barba Azul, aquele homem que, muito embora seja assustador, ele ao mesmo tempo é encantador, e ele colecionava relacionamentos e casamentos que acabavam e ninguém sabia por quê. E ele fala exatamente que o Barba Azul está dentro da gente. Na verdade, a mulher tem o Barba Azul nela e ela atrai o Barba Azul. Então, ela primeiro tem que enfrentar o Barba Azul dela. É impressionante que é exatamente isso. Não é incomum que uma mulher que tenha sido vítima de violência não venha a Repito, ser de novo, sim. Repita o né? É como ciclo. se ela É bem... atraísse aquele ciclo de violência. E a única pessoa que pode acabar com isso é ela mesma. Porque, na verdade, dentro dela, as escolhas, é como se atraísse, né? As escolhas que ela faz são escolhas que não são feitas de forma consciente. Isso que você está falando, lá fala, corre com lobos, porque é a mulher loba. Ela fareja, isso que você disse, que você fica atenta, né? A qualquer sinal. Na outra live que eu assisti, Suzy falou isso. Existem sinais, né? Sim. E que a mulher atenta, fareja, visualiza, saca e se afasta o quanto antes. Mas também tem o romantismo, né? Mulher adora pensar que cura homem, que Sim. Centro salva, de que reabilitação de homens. restaura. É isso É, mesmo, né? Mulher não é centro de reabilitação de homem. não somos centro de reabilitação de ninguém, gente. No máximo As- de nós mesmas agora. De Isso. homem, não. Pelo amor de Deus.
Quando a gente se cura, né? Quando a gente cura essas perebinhas que a sociedade permite que a gente acumule dentro da gente, a gente consegue vazar dessas situações. Verdade. Que eu queria... Você falou que você tem vontade de fazer medicina. Está Tem, estudando para isso? com certeza. Na Muito. real, a minha questão com medicina é muito engraçada. Porque desde pequeno eu tinha interesse. E Uhum. aí chegou um momento, mais ou menos, que eu entrei em acho que um pouco de conflito. Porque existem várias faculdades que interessam, né? Óbvio, todo mundo. Ninguém vai gostar só de uma coisa só, óbvio. E aí a gente entra naquela fase, meu Deus, o que que eu vou querer fazer? E será que eu quero isso mesmo? E medicina é um curso muito difícil, muito concorrido. Então você tem que se esforçar demais para você passar, você tem que realmente ser muito focado no que você quer. E aí eu fiquei assim, acho que um pouco perdida. E é muito engraçado, porque eu tava pensando isso no banho hoje. Uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo e que me deu muita vontade de voltar a querer cursar medicina. Foi uma vez eu tava no restaurante com os meus pais e tinha um beija-flor, acho que minha mãe nem sabe disso, um beija-flor bateu na janela do restaurante e caiu dentro do restaurante. E eu morro de medo de ave, tenho muito medo, qualquer tipo de ave. E aí o garçom pegou o beija-flor na mão e tava sacudindo ele pra ver se ele voltava. Aí eu, não, faz massagem cardíaca. E lá fui eu ajudar a fazer massagem cardíaca no beija-flor. Aí depois eu fiquei pensando nisso, gente, imagina que maneiro você fazer isso numa pessoa, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso de poder ajudar as pessoas a se curarem, a voltarem. Porque foi tão significativo pra mim o danado do beija-flor, que pra muita gente seria uma coisa boba. São umas coisas pequenas que marcam a gente. É muito interessante isso. Não, e você superou um medo, né? Você chegou numa ave para fazer, para salvá-lo, né? No Não, momento é muito da engraçado isso. necessidade, brotou em você a força para você romper com o seu medo, né? E isso aconteceu duas vezes. Uma segunda vez eu estava num colégio, no meu colégio aqui, e aí tinha um filhote de passarinho caiu do ninho, e ele estava andando, e aí quase pisaram nele, que eu voei em cima do passarinho para tirar o passarinho de lá, que eu nunca nem vi eu com tanta coragem na minha vida de pegar um passarinho. Aí eu sei que ele caiu dentro da quadra, eu saí correndo, eu nem sei correr. Minha mãe está de prova, está assistindo a live, eu não sei correr, eu sou péssima com exercício físico. Que eu saí correndo para tirar o passarinho lá de dentro e não largava. O passarinho ficou assistindo aula comigo, dentro do meu casaco, assim, igual criança. Aí depois a gente levou ele na namorada do meu amigo que é veterinária e ele tá bem até hoje. Muito engraçado as histórias que acontecem. Então, assim, você tem essa coisa do cuidar é seu, né? É, Tá acho que dentro de você. foi o que eu falei, acho que é muita coisa também da minha família, porque todo mundo é muito assim, sabe? Eu falo até que de forma positiva eu sempre fui muito mimada. Porque dentro da minha família sempre foi todo mundo se cuidando, sabe? Um ajudando o outro e tal. Principalmente os meus pais. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus pais. Eu sou doida nos meus pais, sou muito grata por tudo que eles fazem por mim. E a gente. Eu tenho até um amigo que fala que a gente é família de comercial de margarina, que tá todo mundo feliz. Tá todo mundo lá tomando café feliz. Meu amigo até brinca com isso. Aqui minha mãe falando que é verdade. É a família Doriana. É a família Doriana. Tá todo mundo lá rindo, passando manteiga no pão. Você tem irmã? Eu tenho uma irmã mais velha, tem 30 e alguma coisa, não sei. Mãe, se você souber, você fala aí, porque eu não tenho a mínima ideia. Tem 30 e poucos anos, ela é de Niterói também. Já é casada, está casada há bastante tempo. Ah, então tem uma diferença da sua irmã para você. Tem. Você, na verdade, é quase que uma filha única, né? Quando eu vi a minha irmã já não estava morando mais com os meus pais, praticamente. Ela é de um outro casamento do meu pai, então a gente nunca chegou a morar junto, apesar que era o meu sonho de infância. A gente ter uma beliche, eu sempre queria esses mapas que eu queria que a gente tivesse uma beliche Ah, é. para dividir o quarto, mas nunca aconteceu. A sua diferença para ela é de quantos anos? 16 anos. Aí É, minha mãe falando que ela tem dois. eu tenho um irmão 16 anos mais novo que eu sou madrinha dele.
Mas é legal. É uma troca de experiência legal. E me diz uma coisa, outra campanha muito bacana que você abraçou, e é uma campanha que eu acho que tem que ser muito conversada, tem que ser muito colocada, que o não é não, né? Ah, sim. Fala um pouco sobre isso, assim, pelo olhar da adolescente. Existe muito desrespeito a isso? Existe, existe. Ainda é uma coisa muito difícil, principalmente no carnaval. Eu acho que o carnaval. Eu sou apaixonada em carnaval, mas as pessoas acham que é dia de anarquia, carnaval. Pode sair Uhum. fazendo o que quiser. Enfim, não é bem assim que funciona as coisas. Eu sempre, desde que eu me atentei mais ou menos para esse tipo de coisa, sempre saí com um grupinho no carnaval, dos meus amigos. Então, quando a gente via alguma menina meio deslocada, ou se tivesse alguém pressionando, a gente sempre ia lá, fingir que conhecia e tirava a menina. Isso é uma coisa de fazer. Eu acho que ajuda muito, porque eu já passei por situação assim de, graças a Deus, chegar algum amigo meu, sabe, pra me Uhum. salvar. Então, é uma coisa a gente tem que conversar muito, as pessoas normalizam muito o assédio, né? Até mesmo mulher, porque você passa muito por isso, então você acha que tá tudo bem. Ah, acontece, é chato, mas enfim, deixa. E não, gente, não é pra deixar, entendeu? Deixar quieto. É pra fazer estado de graça mesmo. Eu falo, tem que chamar alguém, entendeu? Já é uma coisa que é crime, então, pelo amor de Deus, façam. Na questão de adolescência, eu acho que pega muito. Eu tenho muitas amigas que já sofreram assédio dentro do colégio. Então, eu acho que até passando a questão do carnaval, colégio também é um ambiente que isso fica muito normalizado, até mesmo a violência de próprios professores, sabe? Assédio de próprios professores. Então, é uma coisa assim meio assustadora ainda. Você reputa isso aqui? Você acha que isso tá, o fundamento disso está em quê? Eu acho muito que vem da ideia do machismo de objetificar a mulher, sabe? O homem achando que tem direito sobre o corpo da mulher. Que não é uma verdade. É uma mentira bem vestida, né? Que ensinaram para eles como se eles tivessem direito de interferir no corpo de qualquer pessoa sem consenso. Que definitivamente não é possível e não, né, não é certo. Eu acho que essa ideia do consentimento, né, é que tem que ser ensinado. O tocar uma outra pessoa, ou tocar a alma de uma outra pessoa, né? Quando você entra na vida de outra pessoa, seja físico ou emocionalmente, tem que ter consenso. Tem que ter consenso dos Sim, dois lados, né? E você está coberta de razão. Essa é uma objetificação da mulher, que infelizmente a gente vive numa sociedade ainda, né? Tô falando da brasileira, que não só é machista, mas onde a mulher também é machista. A sim. mulher confunde o assédio a ela estar sendo desejada. Ela confunde isso com um acariciar da sua autoestima, e não é isso. Não é. Não é. A mulher não pode encarar dessa forma. Né? É, o pessoal fala muito dessa questão de elogio. E eu falo, eu já recebi elogio, eu sei o que é elogio. Tipo, uma vez eu Uhum. lembro, eu tava até andando na rua e um cara falou: Ai, seu cabelo é bonito, deve dar maior trabalho pra cuidar. E isso eu acho que é elogio. Agora, uma pessoa ultrapassar o limite, falar do seu corpo, algo assim, ou insinuar alguma coisa que você não deu pretexto pra isso, nem você consentiu, é completamente errado. Outro dia eu estava vendo, era um post. Não confunda a minha simpatia com abertura para assédio. Porque até Sim, isso é estranho. Eu lembro de ser educada, né? Eu fui educada para não sorrir para homens, para não dar conversa para homens, como uma sim. forma de me resguardar. O que é um grande absurdo, porque, na verdade, eu não devia ser ensinada a não sorrir para não atrair. Porque o sorriso é uma expressão. Então você se fecha, você se tranca
para não ser invadida. Eu acho que isso vai muito da educação dos meninos. Você não acha que a gente tem que modificar muito a visão do homem para essa situação? Eu acho demais. E foi o que você falou, essa questão também. Eu sou uma pessoa muito assim. Eu sou nordestina, acho que falam que é do povo nordestino de ser muito caloroso, de gostar de abraçar, de estar sempre sorrindo. Então, às vezes, é meio chato quando as pessoas confundem, exatamente acham que é a abertura para algum tipo de coisa, que não é o que você quer, que você não tinha nenhuma pretensão daquilo. Eu também tenho mania de quando eu tô saindo sozinha na rua, eu tento trancar a cara, assim, dependendo do momento eu ando meio séria. Mas é uma coisa até que a gente faz sem nem perceber. Parece que já ficou tão naturalizado na gente fechar a cara para as pessoas não virem incomodar que a gente já faz instintivamente, quase. Isso é uma coisa impressionante. A gente tem que perder a naturalidade para se proteger. A gente não pode demonstrar alegria para se proteger, né? Como se o sorriso de uma mulher, se um bom dia de uma mulher, fosse abertura para qualquer coisa, né? E não é. A gente não pode imaginar de forma alguma isso. Você falou numa outra live de atitudes, né, que você já teve que tomar para proteger amigas, né, que estavam passando por um aperto. E eu acho bacana você falar isso do carnaval, porque eu tenho uma preocupação enorme com o carnaval. Porque eu acho que no carnaval a juventude não só se expõe demais, como bebe demais, sem falar em outras coisas. E eu tenho presenciado nos últimos anos muito assédio e violência, né? Uma geração que tinha tudo para não fazer isso, porque vocês têm uma cabeça mega bacana. A maioria, né? Pelo menos todos que eu conheço têm uma cabeça muito bacana. E de repente elegem em determinados momentos, parece que para perder. Ah, eu vou jogar isso tudo fora agora nesses dias. Você tem essa sensação do carnaval? O Ah, carnaval é uma porta parece. aberta para o absurdo. As pessoas acham que é dia de anarquia. E que pode sair fazendo o que quiser, que mudou. Ah, mas é carnaval. Tá, é carnaval. O que isso tem a ver? Não é porque é carnaval que você pode sair fazendo o que você bem entender. Que você pode jogar a sua ética lá para o lado e falar assim, ah, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Porque na real eu acho que as pessoas no carnaval, elas acabam se revelando muito. Porque é uma coisa que elas já queriam fazer e se sentiam fechadas a isso. E aí junta com bebida, junta com tudo e as pessoas surtam completamente. E essa questão da violência que você falou, eu vejo muito isso. Eu li até um post, uma matéria falando sobre isso, sobre a questão da violência durante o sexo, que está sendo uma coisa muito normalizada. Então, tem meninos da minha idade que às vezes não gostam, né? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gostam, mas que acham que aquilo é normal, então, de certa forma, consentem aquilo, mesmo sem querer. Então, acho que tem muitas coisas que a gente tem que rever, até mesmo nesse âmbito, porque até a questão do funk, mesmo da pornografia, tem trazido isso, da normalização da violência, da agressão, até mesmo a cultura de estupro, sabe? Então, acho É. que são pontos importantes. Eu sempre brinco aqui em casa, quando eles começam a ouvir funk, eu falo assim, eu só ouço a batida porque eu gosto da batida, mas se eu prestar atenção nos conteúdos, eu fico irritada. Fico muito irritada, porque em todos tem incitação à violência, incitação ao uso de drogas, incitação ao abuso de mulheres, sexismo. Assim, eu fico pensando, será que não ouvem e pensam no que estão ouvindo e cantando? Eu pergunto aqui em casa, vocês estão ouvindo o que vocês estão cantando? Ah, é só música. Eu falei, não, isso é programação. Vou te Isso é dar uma uma programação. ideia. Uma coisa que eu faço muito é botar, como eu gosto da batida também, botar no YouTube a música, tipo, qualquer música em inglês
E aí você bota versão funk. Aí pega tipo um Lady Gaga da vida e põe uma batida de funk no fundo, que aí você aproveita a batida com outra letra. É legal. É uma boa alternativa. Eu sou da época que o funk nasceu, né? Claudinho Buchecha, Funk Mas Melody. eu vou falar que eu gosto mais de funks antigos do que os funks de hoje em dia. Ainda mais quando a gente se liga nessas coisas, né? Por exemplo, tem muito funk que fica estimulando rivalidade feminina. E é uma coisa que eu não suporto, assim, que desde que eu me conscientizei sobre isso, eu fico assim, gente, não. Eu fico olhando como se eu não tivesse entendido, porque eu realmente não entendo qual a necessidade disso. E eu acho que a gente tem muito isso, essa visão, tipo, sobre o funk, mas também existem vários outros gêneros que são, sim, extremamente machistas e, enfim. E a gente vê que a música é muito uma expressão da sociedade, né? Então não é só a música que tá assim, é a sociedade toda que tá revirada em relação a isso. Eu tenho muita preocupação com o machismo, mas também tenho preocupação com o feminismo. Então, assim, eu acho que a gente tinha que abandonar a ideia né, um olhar para o outro O, de forma amorosa. eu não tive. São Eu tava faces do todo, né? Na última live eu tava conversando, e aí a gente acabou começando, um garoto começou uma discussão sobre feminismo durante a live. E aí Hum. depois a gente montou um grupo. Eu falei assim, se vocês quiserem, a gente monta um grupo e a gente conversa sobre isso. E as pessoas, elas hojerizam muito o feminismo justamente pelo que tem se tornado, e não pelo que é. Porque, em essência, o feminismo é uma coisa muito bonita, gente. Tipo, é buscar a igualdade, não só pela gente, pelos homens também. Porque o patriarcado é uma coisa que afeta os homens, desse estereótipo de homem não Uhum, chora, virilidade, uhum. enfim. E aí eu falei, você não odeia o feminismo, assim, a ideia em si, você odeia o que tem feito, eu falo que é um feminismo que não é verdadeiro, sabe? E quando eu até entrei em contato com o feminismo, que eu conheci o conceito de sororidade, que foi uma coisa que mudou muito quando eu fiquei muito apaixonada quando eu vi essas redes sociais, porque sororidade para mim é uma coisa muito importante mesmo. E eu entrei em contato com os conceitos feministas e você vê, as mulheres antigamente eram uma militância muito diferente das de hoje em dia, sabe? As primeiras feministas, eu costumo estudar muito sobre a história do feminismo, sobre a luta pelo direito de voto, enfim, da pílula anticoncepcional, várias coisas que foram importantes para a mulher e Uhum. que era uma diferença muito grande até na forma de se lutar. Eu falo que o feminismo erra muito porque eles querem excluir os homens. Excluir os homens da luta, excluir os homens de tudo. Eu fico, gente, calma, sabe? Não é só pra gente, é pra eles também. Como que você quer que a pessoa se transforme se você quer excluir ela da coisa, sabe? Vamos juntar, vamos se unir, vamos explicar pra eles, vamos ouvir o Explicar. lado deles também. Ter É paciência, né? porque Eu acho muito que a gente só consegue mudar as coisas com amor, sabe? Você dá um pouco de carinho pro outro, explicar. Quando eu comecei a estudar, eu também não sabia nada, entendeu? Ele não tem culpa de não saber, ele não foi criado assim. Então vamos ter carinho, vamos ter paciência, vamos explicar, sentar. Até mesmo para pessoas, tipo a minha mãe, eu tô sempre conversando alguma coisa com ela, a gente troca muita ideia. E é mesmo de ter paciência com o outro. Igual os meninos que foram conversar com a gente da live passada. Eles contaram, falou, pô, mas eu vi em outro lugar que era isso. Aí eu expliquei pra ele, falei, não, olha só, vê essa fonte aqui, não sei o que, sabe? E você ajudar a pessoa a crescer também. Não tem como você fazer a pessoa engolir aquilo. Ah, faz isso porque é o certo. Sabe? Não tem como você fazer isso. Não vai mudar de nada. A pessoa só vai gerar um ódio contra isso que você tá pregando. é, a sensação que eu tenho hoje é que feminismo e machismo virou uma guerra. Não pode ser isso. O nascedouro do feminismo são as conquistas, é a gente conquistar a igualdade. Ainda existem muitas situações onde a mulher não é tratada de forma igual. Mas
o modo que hoje se coloca, eu acho de uma violência, de uma agressividade tão grande que acaba diminuindo o valor do movimento. E a ponto de mulheres que se dizem feministas diminuírem outras Outras mulheres mulheres. Sim. porque elas... Nossa, isso é demais. Então, assim, acaba virando... foi o que você falou, não há união, né? Quando você trabalha na violência, você separa as pessoas. Você coloca rótulos nas pessoas e a ideia não é essa. É unir visões, é unir falas diferentes, é mostrar que em casa, por exemplo, eu crio 2 meninos e uma menina. E crio sozinha. E o meu papo com eles sempre é puxar para empatia. Porque se vem com um discurso machista, porque vem da rua, vem da convivência, né, da escola, vem da fala do pai. Eu pergunto o seguinte, se fosse comigo ou com a sua irmã, você ia achar isso aí bacana? Sim. Eu acho que quando você trabalha na empatia, né, se coloca no lugar do outro. Se você fosse uma menina e falassem dessa forma com você, ou agissem dessa forma com você, como é que você ia se sentir? Aí para e pensa. Porque a gente não pode separar, a gente tem que conseguir se colocar no lugar do outro. Os nossos maiores aprendizados são nos momentos de empatia. E a gente precisa trazer os meninos para o lado da gente. Eu não sei se você já viu um discurso daquela atriz que fez No Watson? Harry Potter, É no Watson, é o He for She. É um negócio que ela He tem da for ONU. She. Aquele Eu não programa dou nada da de ONU, dela. eu chorei quando eu vi aquele discurso dela. Porque o machismo é verdade, ele é opressor para o próprio homem. Sim. Eu tava explicando isso, inclusive, pros meninos. Vocês são. Tem tanta coisa que vocês são proibidos de fazer pelo machismo que vocês não sabem. Se vocês soubessem, vocês também iam estar nessa luta. A gente tava até conversando com umas amigas minhas que, infelizmente, o feminismo da forma que está hoje não vai para frente. Primeiro porque não é homogêneo entre si, né? As pessoas não são unidas, as pessoas pensam de forma muito diferente, elas ignoram, assim, cada um pensa de uma forma. Porque é excludente, não só contra homens, em muitas coisas. Eu estava até conversando com uma moça negra hoje, ela falou, eu acho o feminismo importante, mas eu não sei como me portar em relação a isso, não sei como me chamar de feminista, se muitas vezes já me senti excluída pelo movimento por ser negra, sabe? É um movimento muito bonito, mas que tem grandes coisas a serem revistas, muitas coisas. Foi uma ideia bonita que se perdeu. Eu não sei, a gente tem que... Eu tô sentindo, né? Assim, eu sou de uma geração que... Eu sei que hoje as coisas estão fervilhando, né? Como se tudo de errado ou de ruim precisasse aparecer. Então a gente está no momento onde tudo toma um vulto muito grande e está gerando a separação. É como se cada pequeno grupo... A gente está vivendo um mundo não de união, mas de separação de lutas. Então, assim, quanto mais grupos separados que deveriam se unir, mulheres são mulheres. Então, se nós vamos falar de questões de mulheres, é qualquer mulher. Qualquer ser que tenha o feminino dentro dela, porque a gente não pode excluir a mulher trans, o Sim, homossexual, porque na verdade a gente tem que falar de feminino e masculino. São essas duas grandes forças que tem que ter equilíbrio. Em que corpo elas estão é uma outra história. Então a gente separa a mulher branca da mulher negra, a mulher rica da mulher pobre, a mulher casada da mulher divorciada, a mulher... Não, não existe isso. No fundo, nós somos todas...
temos todas a mesma essência, né? Então, assim, essa ideia da sororidade, para mim, tudo bem que veio do movimento feminista, né? A palavra foi até criada dentro dele, mas a sororidade é muito maior. Porque a sororidade é o exercício de uma irmandade. É eu olhar toda e qualquer mulher, em toda e qualquer situação, como uma irmã, como uma igual. Eu E vejo muito isso isso. é muito maior. Assim, eu acho que a gente tem que... Primeiro, a mulher precisa resgatar o feminino sagrado, que é um Ai, negócio que sim. ficou esquecido. As mulheres têm que resgatar essa coisa sagrada que é ser mulher, né? Eu A vejo gente, essa a gente... questão da sororidade Fala. muito forte, por exemplo, no projeto que a gente está fazendo, existem mulheres de todos os tipos apoiando o projeto. E a gente tem até um grupo. Existem mulheres de tal partido, de outro partido, mulheres negras, mulheres brancas, de várias classes sociais diferentes, unidas em um objetivo em comum, né? Que são ajudar outras mulheres. E é muito Uhum. bonito isso que você falou. Até a questão do sagrado feminino eu adoro. Adoro estudar. Tava até gravando um vídeo sobre a questão do ciclo menstrual e ligação com a lua, a questão do sagrado feminino, que eu acho o máximo também. Foi uma coisa que, até em ponto de... Eu trabalho com isso na administração, enfim. Quando eu comecei a me entender mais com o meu ciclo e entender o meu funcionamento como mulher, foi uma descoberta muito marcante na minha vida, assim, quando eu comecei a aprender sobre isso, a estudar. Acho que a gente se conhecer é muito importante, né? Conhecer a nossa força. Eu vi até uma live sua que estavam falando da questão de espiritualidade. Eu acho que é uma coisa muito maior do que a religião, né? A gente se sentir mulher, se conhecer, se empoderar é muito maior. O que para você, eu gosto dessa coisa, o que para você é uma mulher empoderada? Nossa, pergunta O difícil, acho que que eu nunca você me com fizeram essa pergunta. 16 anos? Eu acho que uma Não, mulher. porque hoje a gente fala muito assim, a gente tem que se empoderar. A tal mulher é empoderada, o empoderamento feminino. O que seria empoderar para você? Eu acho que uma mulher empoderada é uma mulher que é ciente da força que ela tem, sabe? É uma mulher que ela é segura nas decisões dela, que ela sabe que ela é forte, que ela é capaz, que o fato dela ser mulher não é uma barreira para ela, sabe? É mais um estímulo. Eu vejo dessa forma. Eu tô na tua, hein? Tô junto contigo, que eu tô apaixonada pelo sagrado feminino, tô lendo tudo que existe a respeito. Também. Tô resgatando o meu sagrado feminino, teoricamente e na prática. Eu também. Porque tem uma beleza profunda. Ai, faltam 2 minutos. Tem uma beleza profunda em ser feminina, em ser feminino, Sim. né? E o sagrado feminino, que é essa conexão da mulher com ela mesma e com o universo e com a natureza e com os ciclos da natureza, com os ciclos de criação, foi roubado da gente. Foi. E a gente tem que resgatar. E eu fico Eu feliz de vi, ver uma menina de 16 anos assim. eu vi Vai uma ser uma... ginecologista falando, ah, a gente não pode ficar à mercê dos nossos hormônios. Aí eu fiquei, gente, a gente tem que respeitar os nossos hormônios, sabe? Também se conhecer. Eu fico muito nisso. Claro, não é pra gente parar de fazer tudo, mas a gente se conhecer. Tem dia que você não vai estar mal por alguma fase do seu ciclo, é você respeitar isso. É uma Isso. coisa natural. Ai, obrigada, Rebeca. Adorei conversar Obrigada com a você. você. Adoro a Adorei. sua maturidade. A gente marca depois, outro dia a gente conversa, eu vou te mandando as coisas do Sagrado Feminino que eu estiver Isso, vamos vendo. trocar. Vamos trocar figurinha de Vamos, sagrado feminino, tá a bom? gente conversa. Tá bom. Obrigada, viu, Beijo, amor? gratidão profunda. Um Gratidão. beijo, obrigada. Beijo.